Oi gente, bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem fala é o Silas, professor de pintura em tela da Fundaz. Essa aula é referente ao dia 29 e 30 de abril, tá bom? E é de nível iniciante. Hoje nós vamos trabalhar, a gente vai dar continuidade ao que a gente já estava fazendo na sala de aula. Então eu tenho aqui uma telinha com desenho, uma natureza morta que não é igual a de vocês, porque eu não quis fazer igual, mas o princípio é o mesmo. Então, o que é que a gente vai fazer? Recapitulando o que a gente fez na sala de aula. Nós estudamos luz e sombra, nós estudamos cor, nós fizemos um desenho de observação de uma fruteira, né? E aí a gente passou isso para a tela e ia começar a pintar. Aí, como a gente teve esse problema do vírus, a gente voltou para a sala voltamos para nossas casas e eu fiz uma recapitulação de tudo que a gente aprendeu, passei alguns exercícios a mais. E agora a gente vai dar continuidade ao nosso quadro. Professor, não tenho tinta a óleo em casa. Posso pintar com tinta de tecido? Pode. Pode pintar com tinta guache? Pode. Pode pintar com tinta acrílica? Pode. Só que essas tintas são um outro processo. Então, assim, algumas etapas que eu vou fazer aqui não se pode fazer com a tinta acrílica, por exemplo, ou com a tinta de tecido, porque elas secam muito rápido. Mas, assim, o princípio é o mesmo. Luz e sombra, tá bom? E as cores também, independente se você misturar azul e vermelho de óleo e azul e vermelho de tinta guache, vai dar a mesma cor, tá bom? Ou parecido, ou uma gama dessa cor, né? O que a gente vai fazer aqui então? Você que tem tinta a óleo, você vai fazer o mesmo processo que aqui. Você que não tem tinta a óleo, você vai fazer esse processo daqui, mas você não vai poder esperar a tinta secar. Tá? Então você fez o processo, pintou o fundo, por exemplo, você já tem que pintar e finalizar, porque se você pintar e passar para as próximas etapas, que é o que a gente vai fazer, vai secar o seu trabalho, tá bom? E aí secando, tinta óleo você já não consegue trabalhar, tinta acrílica você já não consegue trabalhar, tinta tecido também não, e assim por diante. Então vamos ao material. Eu tô aqui com uma telinha bem pequena para caber aqui, eu tô com meus pincéis chatos, tá bom? Pequeno, médio, um grande e um grandão. Você pode fazer só um pequeno, um médio e um grande. Tô aqui com meu solvente já no pote. Tô aqui com as minhas tintas primárias amarelo, vermelho de cádmio, azul cobalto, amarelo de cádmio e branco. Esse aqui é um branco de zinco, tá bom? Porque meu branco titânio acabou. Tecnicamente eles são a mesma coisa, só que o de zinco eu pude notar uma pequena diferença na textura dele. O de zinco ele é um pouco mais denso. E com o tempo ele amarela mais do que o de titânio. O de titânio eu não vi amarelar ainda não, mas o branco de 5, um dos trabalhos que eu tenho aqui, ele dá uma leve amarelada, assim. Não sei porquê, tá, gente? Acho que é da composição dele. O que eu fiz? Eu coloquei as tintas aqui, um biquinho de cada, tá? Pra gente começar. A gente sempre começa a pintar o trabalho de trás pra frente. Eu acho que eu já falei isso em outros exercícios. Principalmente no exercício de conhecendo o material. Lá você pode trabalhar bastante textura de fundo, o jeito que você queria pintar e tudo mais. E a gente vai começar pelo fundo, tá? Então, não tem problema se você borrar na imagem. Não tem problema se você fazer uma textura mais grossa, colocar mais tinta, menos tinta. Menos tinta, aliás, né? Então, você vai trabalhar aqui agora o fundo. Tá? Lembra daquele exercício que a gente já fez de conhecendo o material, que lá você pode fazer claro perto da imagem e vai escurecendo para longe, escuro perto da imagem e vai escurecendo para longe. Pode pintar liso, mas não recomendo. Por quê? Porque o fundo fica sem movimento, sem informação, fica uma coisa meio sem graça, essa é a palavra, tá? Quando você pinta um fundo liso, fica muito sem graça a imagem, tá? Posso pintar um fundo liso? Pode pintar um fundo liso, tá? Mas recomendo sempre pintar um trabalho com fundo que tem um movimento, com fundo que tem uma característica. Pode ser de forma circular, de mancha, pode ser pincelado em X, tá? Lembre do exercício que vocês já fizeram, tá bom? Você pode usar tinta direto do tubo, se você quiser criar uma textura, tá? Eu vou pintar um fundo com um movimento de X. Vou ver se eu escureço perto da imagem ou clareio. Eu vou decidir aqui agora. Cores, falando de cor. Como a gente está começando o primeiro quadro, sempre tem uma dificuldade de separar o fundo da imagem. Então, por exemplo, se eu pintar a minha panela, eu tenho a intenção de pintá-la de um marrom, sim, marrom avermelhado, vou ver.
Mas se eu pegar essa cor e pintar no fundo, ou pintar a mesa, eu vou ter uma dificuldade de separar a panela do fundo, porque eles vão estar com a mesma cor. Então é preciso pensar uma cor, principalmente para esse primeiro quadro, que não tenha na sua composição. Então você vai ver aí, você tem pera, você tem maçã, você tem uva, você tem fruteira. Que cores que você vai pintar elas, tá? Pensa nisso antes. E qual é a cor que você vai colocar no fundo, tá bom? Só dando uma leve aspas aqui, um leve parênteses. Se você não conseguir dar continuidade ao quadro que está na sua casa, não tem problema, tá, gente? A gente vai, quando a gente chegar na sala de aula, tiver uma aula presencial, a gente vai continuar de onde você parou. Porque a pintura ela é um processo individual. Ela não é um processo assim que eu vou e dou a mesma aula para todo mundo. O primeiro quadro, até certo ponto, é um processo coletivo. Então, até o desenho, eu diria que é um processo coletivo, que todo mundo consegue continuar de onde parou. Mas quando a gente começa a pintar, é cada um no seu ritmo, entendeu? Cada um vai ter um jeito de pintar, cada um vai ter uma paciência de pintar, cada um vai pintar mais rápido, vai pintar mais devagar. E aí, não sou eu que vou digitar esse ritmo, é você. Então, assim, não se preocupe, cada um tem seu tempo. Se você não tem um material, não se preocupe, quando voltar às aulas, a gente continua de onde você parou, tá bom? Agora a gente vai continuar a pintura dessa fruteirinha que vocês têm na casa de vocês. Eu tô pintando até uma outra imagem, pra não ficar uma coisa assim muito igual, pra vocês também não ficarem com essa questão de você tá pintando, já tá avançando com alguns e eu que não tenho material, não posso avançar, tá? Então eu vou pintar esse, que é só com as cores primárias, para vocês também terem uma noção de como que funciona. Então tô pintando uma coisa parecida, mas não necessariamente a mesma coisa, tá bom? Eu acho que eu já falei demais, vamos pra pintura. Voltando para a questão de cores, Silas, se eu for olhar aqui, eu não tenho, por exemplo, verde. Eu poderia pintar um fundo de verde, eu poderia pintar um fundo de azul, né? Vai depender da cor do que eu tenho aí. No caso de você, geralmente o azul é o que não tem, tá? E o lilás, se não tiver nenhuma uva e essa uva for roxa, né? Porque a uva pode ser também mais avermelhada, então você pode pintar o fundo de roxo. A uva pode ser verde, você pode pintar o fundo de roxo sem nenhum problema, tá? A uva pode ser um violeta, que você pode pintar de um lilás bem clarinho também. Vamos então para o que eu quero nesse momento. Eu vou fazer um fundo. Eu quero um fundo com uma mistura das 3 cores primárias. Eu vou fazer uma espécie de tentar fazer um acinzentado para esse fundo. Eu vou fazer a cor e já volto, tá? Bom, eu fiz essa cor, tá vendo? Eu quero essa cor pro meu fundo, um fundo escuro. Você pode dar uma olhada lá na nossa aula de mistura de cores, para lembrar das misturas de cores, caso você não lembre. Mas aqui essa cor, como é que eu cheguei nesse tom? Vermelho, amarelo e azul, só que muito mais azul, tá bom? Eu não coloquei branco, porque eu vou deixar para colocar o branco aqui na nossa pintura, tá bom? Então assim, a minha figura, eu escolhi a luz de cá. Você vai escolher a luz aí do seu, tá? Lembrando, se você escolher a luz de cá, a sombra vai vir pra cá. Se você escolher a luz de cá, a sombra vai vir pra cá. Se você escolher a luz daqui, a sombra vai vir pra cá, tá? E assim por diante. Lembra que você pode escolher qualquer lugar da imagem para fazer a sua sombra, tá bom? Eu vou começar dando essa cor aqui pra cá, ó. Eu tô fazendo um movimento para esse fundo, tá bom? E a minha intenção é, conforme vai chegando na luz, eu vou acrescentando branco, tá? Gente, uma dica, façam bastante cor, porque fazer essa mesma cor de novo é muito difícil, tá bom? Chegar no exato tom. Fazer a cor é fácil, agora fazendo a cor no exato tom que está aqui é muito difícil, tá bom? Então, recomendo você sempre fazer já cor suficiente para você não sofrer, tá bom? Ouve a voz de quem já entende o negócio. Essa cor ficou um pouco avermelhada, diferente da que eu tinha aqui na minha paleta, por causa que eu não misturei a cor direito no pincel. Não faça o mesmo erro que eu fiz, tá bom? Pode pintar liso. Depois você alisa para um lado só, pode pintar em qualquer posição.
depois você alisa para um lado só. Aqui eu já tô dando um movimento, por isso que eu não tô pintando liso e a intenção não vai ser pintar liso, tá? Conforme vai chegando na luz, eu vou acrescentar um pouco mais de branco. A luz tá vindo daqui, tá? Tá? Vai dando esse movimento aqui já pro fundo, tá vendo? Eu quero um movimento assim já. Pode pintar um X assim meio horizontal. Perigos. Carregar o tom escuro de lá pra cá, tá bom? Aqui eu já tô fazendo e finalizando, então já é uma dica para você que tá fazendo com tinta acrílica, tinta de tecido, tinta guache, já faz e já finaliza desse jeito, não deixa secar, tá bom? Se você quiser fazer por etapas, se sentir mais seguro, eu digo isso pra mim que tá trabalhando com tinta a óleo, você preenche tudo de uma cor, tá? Tudo, uma cor só. Depois você vem, você pode vir dando textura depois, ou você pode textura que eu digo movimento do fundo, ou você pode pintar tudo liso e depois vir com uma segunda cor e assim por diante, tá bom? Você pode pintar por etapas, não necessariamente pintar tudo de uma vez só. Quem vai ter que pintar assim, tá pintando com tinta base de água, que é a tinta de tecido, tinta acrílica, tá bom? Tá vendo como já dá um movimento para esse fundo? É isso que eu tava buscando, tá bom, gente? Eu vou limpar meu pincel, já eu não percebi. Mas assim, eu não fiz muita coisa depois do outro vídeo, eu só pintei essa parte aqui de baixo. Então o que eu fiz? Eu escolhi, coloquei naquele tom que eu já tinha um pouco de amarelo, pra pintar essa parte aqui de baixo também, tá? E fui preenchendo na forma horizontal. Nesse momento eu não fiz nenhuma textura, tá bom? Então, o que eu digo assim, eu não mexi com o pincel, pintei com ele na horizontal assim, tá bom? Uma coisa que é importante, o quadro tem que ser coerente, tudo tem que ser relativo à luz que você escolheu. Nesse momento aqui, eu vou clarear daqui a pouco esse pedaço aqui para ser coerente com essa luz que tá vindo aqui, tá bom? Eu peguei um pouco de azul e joguei novamente naquele tom que eu já tinha feito. Por quê? Porque aí eu já faço a sombra embaixo dessas coisas aqui, né? Da panela, da maçã, tá bom? Que aí eu já trabalhei com as sombras aqui. Eu tô pensando, sinceramente, em mudar essa maçã para um limão siciliano, daqueles bem grandão assim. A gente vai ver conforme a gente vai pintando. Aí eu volto já com amarelo, que eu já faço uma coisa só, tá bom? Já vou colocando já a luz aqui de volta, luz, né? Um tom menos escuro, que vai na luz de certa forma, mais claro, tá bom? Uma coisa que é importante trabalhando com guache, você já vai ter que fazer isso já, tá bom? Guache, tinta acrílica, você já vai fazendo isso que eu tô fazendo aqui, já vai dando luz e sombra. Quem estiver pintando óleo pode pintar tudo chapado, depois vem dando os detalhes, tá bom? A tinta óleo alega bastante, tá bom? Então você pode puxar essa tinta aí. Faça bastante tinta, principalmente dessas de fundo. Você não precisa exagerar nas outras quando você for pintar só de uma cor só, vou chapar. Mas faça bastante tinta para as outras cores, porque senão, depois para alcançar o mesmo tom é muito difícil, tá bom? Isso que eu já falo para vocês, façam bastante tinta e ouça o que eu estou falando. Porque alcançar o mesmo tom não é, alcançar a mesma cor não é difícil, agora alcançar o mesmo tom da cor é difícil, tá? Pra você não precisar trocar a cor do seu quadro inteiro. Sombra sempre na horizontal, tá? Eu vou, aqui não tá aparecendo muito, talvez eu até dê uma sombra mais acentuada mais tarde, eu clarei um pouco mais essa área, tá bom? Aí aqui eu vou fazer o que? Vou acrescentar branco nessa parte. E aqui precisa ser claro também, tá bom? Eu vou dar depois umas texturas de madeira. Mas a gente
vai decidindo com o tempo que a gente vai fazer. Sempre no horizontal para não ficar torto. Aqui eu vou entrar um pouco em cima da imagem, depois eu separo ela. Deixa eu pôr mais branco. A gente vai jogando branco em cima para clarear, tá? Com a tinta óleo isso é muito mais fácil de fazer, né? Que a tinta óleo, o branco cobre o preto, né? Você pode dar aí umas 15 camadas, mas ele cobre. Agora com as outras tintas eu não tenho experiência suficiente para saber. Eu não posso dizer para você se o branco cobre o preto numa tinta guache, por exemplo. Eu trabalhei muito pouco com tinta guache. Tá? Bom, gente, não importa, tem que trabalhar esse tom claro aqui desse lado aqui, principalmente. De certa forma, se você olhar, é um degradê, tá? Ó, um degradê, tudo isso é degradê. Então, assim, tudo que a gente já trabalhou vai cair tudo nesse exame aqui final. A mesa eu tô pintando tudo na horizontal, tá, gente? E aí você vai trabalhando essas questões aqui, tá bom? Ó, esses contornos não pode aparecer, tá vendo? Uma pincelada assim. Ó, fiz de propósito pra vocês verem. A gente tem que sempre tirar, ó. Pode pintar para qualquer lado? Pode pintar para qualquer lado, mas no caso da mesa, é bom se alisar depois na horizontal. Bom? Aqui tem sombra, tá vendo? Ó, sombra da própria maçã, sombra das coisas, então acaba ficando meio... A luz não entra aqui, né? Fica no ponto desse meio máximo. Ops. Pra mim aqui tá reto, mas pra vocês ficam tortos no vídeo. Tá? Eu acho que é isso. Por hoje, né? Eu acho que é isso. Acho que eu já tenho 15 ou 17 minutos de vídeo, ou mais, não sei. A gente vai trabalhar a panela e a formato. Vamos ver se acrescenta mais coisas, tá? Não sei, vai ver, porque a tela é muito pequena para eu acrescentar muitas coisas, eu deveria ter feito menor. Vamos ver como vai funcionar, tá bom? Então, uma pequena luz aqui só para dar um movimento. Quer dar um efeito de madeira? Pode fazer tipo aqueles veios da madeira, como aqui tá escuro, pode fazer um veio da madeira assim, mais claro, assim, sabe? Movimentos assim. Cuidado que esses pode fazer com claro e com escuro, tá? Mas cuidado que aqui tá sombra, né? Pode exagerar. Bom, é uma coisinha assim bem de leve. Quase não dá pra ver. Eu poderia fazer uma coisa assim. Uns veios de sombra assim. Dizer que tá afundado assim. Umas coisas assim para dar textura. Bom, aí você vai dando um efeito de madeira que você quer no seu trabalho. Vai dando umas manchas assim, mas não se esqueça, não é para você clarear, não é para você escurecer tudo de novo, tá bom? Porque essa é a dificuldade dos primeiros trabalhos. Ó, vou mostrar para vocês um pouco mais de perto. Tá? E semana que vem a gente continua de onde a gente parou esse trabalho, bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida me pergunta, tá? Mais uma vez eu peço para vocês fazerem os exercícios, se puderem me mandar no WhatsApp qualquer dúvida, para ter essa troca, tá bom? Para eu saber onde precisa melhorar. Qualquer dúvida me chamem. E é isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado.